encadeado. Por exemplo, se eu mudar a altura, a largura muda automaticamente. Isso é para manter a proporção. É. Dependendo, você pode... Se eu abrir a corrente, não. Deixar a corrente deitar, né? Exato. Se você abrir, aí você já não tem mais a relação de proporcionalidade. Aí vai aqui, eu coloco. Isso. Você usa isso quando você quer mudar a proporção da imagem. Tá certo? Aí aqui, isso daqui é legal vocês entenderem exatamente porque no computador, tipo, esse valor vai de 72 a 300. Mas se no seu impresso a imagem estiver, por exemplo, com 150, ainda dá para dar uma visualização bem legal. Agora, se a imagem estiver com uma resolução de 64, por exemplo, já não é legal. Você vai ter aquela questão da pixelização da imagem. Certo? Mas na mídia impressa, hoje, assim, se você não tiver alternativa e tiver que usar imagens de 150 dpi, dá de boa. Sacou? Essa prática, isso aqui. Exato. Mas no caso, aí você... Mas aí também tem um lado extremo. Por exemplo, essa menina que eu te falei de hoje de manhã, as imagens dela na tela, tipo, as imagens estavam com 2.500 pixels de largura, mas a imagem estava desse tamaninho. Então a resolução, a quantidade de pixels por polegada quadrada estava muito acima de 300. Ela estava com umas 600 ou 1.200 dpi. Sacou? Porque a quantidade de pixels por polegada estava grande, porque a imagem estava muito pequena no impresso dela. Por isso que a imagem acabou ficando pesada, por exemplo. Isso acontece por causa disso. Então, digamos assim, 300 dpi, se você tem uma imagem pior, digamos assim, essa imagem aqui, por exemplo, ela estava com 72 antes. Se eu colocar ela como 300, ela estando num formato de 13 centímetros por 10, dá uma nitidez legal. Se eu colocar muito grande, a nitidez já não vai ficar tão legal, porque ela vai ficar com menos pixels na tela. Falando assim, parece complicado, mas na prática vai você... tirando foco. Exato, vai tirando foco dela, ela vai ficando desfocada. Por isso que você vê muito impresso, e tem muita gente que não sabe disso, por isso você vê muito impresso por aí de má qualidade. O cara esticou a imagem na tela, ela não tinha resolução para aquilo, e aí deu a desfocada, no caso. Quando ela é muito grande, fica feio. Se às vezes ela é pequena, não tem jeito, aí você pode deixar, de repente. Né? Isso daqui vai ser muito importante para vocês fazerem isso, tá? Essa tela. Você colocou em cima em milímetros, por que não pode ficar tudo em pixels? Não, eu só coloquei em milímetros para vocês terem uma ideia mais exata de como vai ficar o tamanho da imagem em relação a centímetros no impresso. Mas em geral é bom trabalhar com pixels, principalmente se você está fazendo coisa para a internet. O que é interpolação? Interpolação é exatamente essa questão do, digamos assim, de como o pixel interage com o outro, certo? Se a interpolação é cúbica, é mais ou menos assim, é como uma relação de, é como os pixels ficam arranjados na tela, entendeu? Um arranjo cúbico é mais uma questão de acabamento. Vocês não precisam entender, digamos assim, sacar isso como se você fosse computador. Mas, por exemplo, normalmente fica em cúbica porque o elemento dos pixels em relação aos outros, ele fica mais suave. Quando você põe linear, ele fica mais duro, certo? Na imagem. A imagem fica com um aspecto mais serrilhado. O cúbico, normalmente, ele tem um aspecto mais suavizado, por isso que ele é mais usado. Mas é só uma questão de relacionamento entre os pixels, no caso. Certo? É como eles, tipo assim, a relação social deles é a interpolação. Certo? Uma dúvida. Se ele estiver no maior e eu trouxer para o menor, a resolução da imagem melhora? E o contrário também, se ele está numa resolução menor e aumentar, aí fica aquele borrão que você falou? A imagem vai ficar borrada. Tá, então se ele estiver no maior e eu colocar para o menor, a resolução melhora. Exato. A qualidade da imagem fica melhor. Mas se você ampliar, ele vai começar a desfocar. Então, tentem trabalhar sempre com a quantidade de pixels que a imagem sempre teve. Se você tirar, é fácil, certo? Mas você colocar pixel na imagem é muito mais complicado, porque ela vai desfocar. Porque o computador vai gerar isso, digamos assim, o computador vai gerar isso de uma forma artificial. E ao fazer isso, a imagem desfoca. Nesse caso. Isso é mais uma questão experimental, tá? Passando para o próximo tópico, que é a questão das cores, a gente vai ver agora só uns 3 ou 4 comandos daqui, tá? Esses comandos é para vocês melhorarem a nitidez e o brilho da imagem de vocês, tá?
Vamos começar com o equilíbrio de cores, tá bom? Esse equilíbrio de cores, tudo bem. Ah, mas eu vou mexer com imagem que é em preto e branco. Mas isso daqui vai servir por quê? Às vezes, você tem que, é legal você fazer alguns tratamentos com a imagem colorida antes de passar ela para preto e branco. Tá legal? E no caso, o equilíbrio de cores ele é legal para isso, para você mudar um pouco a gama. Por exemplo, aqui ó, vocês viram que a imagem ela teve uma mudança de aspecto? Quando eu joguei a gama de cor, digamos assim, as cores mais pro vermelho. Aqui, ou, por exemplo, quando você joga um azul por cima. A cor vai se destacando. Exato. A relação vai mudando um pouco, ela vai ficando um pouco mais amarelada, um pouco mais esverdeada. Isso daqui é Mais legal. lavada, como você disse. Exato. Por exemplo, algumas câmeras digitais chinesas, antigamente, elas tinham a insistente constância de serem azuis. Você tira uma foto e ela está praticamente azulada. Você pode utilizar esse recurso para corrigir isso, deixando ela um pouco mais para o vermelho, por exemplo. Aí eu vou deduzir o seguinte, se eu colocar tudo no meio, vai ficar equilibrado, certo? Exato. Mas se a imagem já estiver naturalmente azulada, por exemplo, o ideal é você deslocar esse equilíbrio para deixar ela com esse aspecto aqui, por exemplo. Se ela estiver mais por azul, aí você pode usar essas ferramentas para deixar ela com um aspecto mais equilibrado de cor. É só para isso, é só para esse tipo de coisa que o... Uhum. É mais ou menos para isso que ele serve. Ele tem umas outras funções também. Tá bom? O próximo menu que a gente vai ver é o brilho e contraste, tá? Ele é literalmente isso, tá bom? É para você aumentar o brilho ou o contraste da imagem. Brilho é a luminosidade, se ele vai ficar mais claro ou mais escuro. Contraste é um valor um pouco mais fino. É tipo a quantidade de tons que você tem entre um tom e outro. Por exemplo, quando você aumenta o contraste, você está diminuindo a quantidade de tons entre uma cor e outra. Quando você diminui o contraste, você está aumentando a quantidade de tons entre uma cor e outra. Mais ou menos assim. Na prática se aumenta a luminosidade, a imagem pode ficar lavada. Aí para contrabalançar essa imagem mais lavada, você aumenta o contraste. Tá vendo? Aqui, ó. Tem muito menos tons entre uma cor e outra. Se você diminui o contraste, a quantidade de tons aumenta e ela pode ficar assim, por exemplo, lavada. Certo? Mas aí você controlando. Agora, é bom fazer com cuidado. Porque aí, por exemplo, se você aplica contraste demais, a imagem vai chegar a um ponto em que ela não vai ter transição nenhuma entre uma cor e outra. Aí você fica com todos os tons chapados, sem nenhum tipo de nuance. E dependendo do que você quer, isso pode ser interessante como efeito, né? Mas em geral, não é um efeito muito desejável. Depende, se for mostrar rosto de crianças, por exemplo, que a gente não pode divulgar, é interessante. O resto acabou, quem vai conhecer. Exato, ninguém consegue identificar nada aqui. Né? Tudo a gente tem que pedir autorização, é pro Papa. Exato, aí ele serve para isso. As próximas ferramentas que a gente vai ver são maneiras mais inteligentes, são maneiras mais sofisticadas de lidar com exatamente esse brilho e contraste. A melhor ferramenta que eu vi aqui até agora é esse níveis, que ele faz essa relação de uma forma mais automática. E aqui você tem dois tipos de ferramenta, tá bom? Digamos assim, é o selecionador de preto e o selecionador de branco. Gente, veio um cheiro muito forte agora. Eu vou andar mais rápido com essa aula, tá bom? Depois eu acho que é aqui. Eu também acho.